Comigo, Salmo 122, salmo bastante conhecido. A palavra de Deus diz assim, Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Apenas esse versículo. Eu tenho pensado bastante a respeito das nossas celebrações, do momento em que nós estamos aqui, no domingo, no final da tarde, às 18 horas, nós nos dirigimos para este local com o propósito de louvar, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Nós, Comunhão Cristã Aba, igreja local aqui, nós temos o costume, né? Nós não falamos assim, eu vou assistir o culto. Não, nós não nos dirigimos para cá para assistir um culto. O nosso desejo de vir aqui é celebrar a Deus. Tanto que nós divulgamos esse momento nos nossos cartõezinhos ou nos convites que nós emitimos, nós falamos, vamos lá, nós temos um culto de celebração, é um momento de celebração. Eu não sei qual é o propósito, qual é o motivo, qual é o anseio que existe no seu coração, quando você aí no domingo, umas 3, 4 da tarde, você começa a pensar, olha, está quase chegando na hora de ir para a igreja, vou ali me arrumar, vou me preparar, talvez comer alguma coisa para ali passar ali o período, né, longe de casa, trocar de roupa, tomar um banho, preparar as coisas para poder vir para a igreja. Eu não sei qual é o pensamento, qual é o desejo, o que motiva você. Talvez alguns adolescentes, eles façam isso por obrigação, né? Os pais estão ali, não, vamos, troca de roupa, vai, põe tua roupa, os nossos filhos. Muitas vezes nós os conduzimos até a igreja, né? Nem sempre eles vêm por vontade própria, às vezes até eles expressam isso, falam, eu não estou muito afim de ir. Então, o que nos motiva para trazer até este lugar? Para nos fazer você sair de casa aí num domingo gelado, frio, atípico para nós aqui que moramos em Maringá, que vivemos aqui no norte do Paraná, né? Um clima até diferente um pouco. Né? E nós estamos aqui, nos mobilizamos, nos movimentamos. Da mesma forma, quem está aqui organizando o louvor, o pessoal do louvor, eles estão aqui na igreja desde as 16 horas. Das 4 horas, são 7 horas agora, 19h07. Há 3 horas essas pessoas já estão aqui, ensaiando, se preparando, passando as músicas, organizando as coisas. Há irmãos que chegam aqui um pouco antes das 5 para poder organizar as cadeiras, pôr as coisas em ordem. E o que nos motiva a fazer isso? Por qual propósito você se desloca da sua casa e vem até o culto? Nós temos uma formação histórica. O Brasil é um país colonizado por pessoas que creem em Jesus, por cristãos. Nós temos uma colonização originariamente ali católica, na orientação católica. Depois as igrejas protestantes vieram também. E nós temos tradicionalmente o domingo como um dia de celebração, de culto, de missa, de atividade religiosa. E muitos de nós, eu desde pequeno, conduzido para a igreja pelos meus pais, sempre no domingo era o dia de ir à igreja. Mas por que você se desloca da sua casa? Por que você abre mão do seu tempo com a sua família e você vem para cá? O que te motiva? O que te impulsiona? O que você vem aqui fazer? O que você vem buscar? Eu quero hoje discutir com vocês 3 aspectos que são fundamentais e são centrais na celebração, que talvez mudem a sua forma de pensar a respeito do porquê você deve vir ao culto, por que você deve sair da sua casa e participar juntamente com os seus irmãos de um momento de celebração, de estar juntos. Nós temos como visão, como igreja local, de que o relacionamento com Deus ele é semelhante a um avião. Um avião, para ele voar, ele precisa ter 2 asas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o que acontece com um avião se em voo ele perde uma das suas asas. Alguns até conseguem, dependendo do tamanho do pedaço que quebra, ele consegue permanecer ainda se deslocando. Mas normalmente quando ele perde uma de suas asas, ele faz um voo em parafuso, porque uma das asas continua ali e continua funcionando, um motor, uma turbina, não importa qual seja o propulsor dele, e ele vai girar, ele vai entrar num voo de parafuso e ele vai cair. E uma das nossas asas é o culto de celebração. É o tempo em que nós estamos aqui juntos, no domingo.
A outra asa, a outra ponta, é a reunião do grupo familiar, que acontece ao longo da semana. Para aqueles que estão na integração, é a reunião da integração, ou às quartas-feiras ou aos sábados, conforme o Cleiton nos comunicou aqui, nos avisou. E para aqueles que já estão em um grupo familiar, a outra asa é o grupo familiar, a reunião que acontece ali na segunda-feira ou na sexta-feira à noite, dependendo do grupo em que você está inserido, ou no sábado, no caso dos juniores e dos jovens. Então nós entendemos que para que nós, como cristãos, possamos avançar, nós precisamos levar essas duas frentes continuamente. A celebração e o grupo familiar, as reuniões pequenas, que elas não deixam de ser uma celebração, porque a reunião do grupo pequeno também tem um momento de louvor, também tem um momento de palavra, tem um momento daí de oração, também acontecem essas coisas dentro daquele grupo, mas num grupo mais restrito, num grupo menor. E quando eu falo a respeito de celebração, é impossível não falar lendo algum salmo, porque Davi, ele era um músico e ele celebrava a Deus em tudo que ele fazia. E por isso que esse texto que eu li, ele me intriga tanto, ele me questiona, né? Quando Davi fala, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha prazer, Davi tinha alegria, Davi tinha felicidade de saber que, juntamente com os seus irmãos, ele iria para a igreja. No caso, naquele momento ali, no contexto histórico dele, ele ia para o templo celebrar, para o templo glorificar a Deus. E o que tem então de tão importante do porquê que você precisa vir a um culto? O que acontece? Quais são as características que nos devem motivar? Por que nós devemos vir? O primeiro ponto que eu quero ver com você está em Marcos. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, já no final do Evangelho de Marcos. O verso 33. O texto diz assim: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para ele beber. E disse, deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Até aqui. Não sei se você já ouviu algo a respeito disso, mas deixa eu explicar para você rapidamente o que é esse véu. Quando Moisés retirou o povo do Egito, e o povo havia permaneceu vivendo ali por mais de 400 anos como escravo, e eles saíram dali, Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Nessa condução, criou uma estrutura de glorificar, para exaltar, para cultuar a Deus. No livro do Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, lá tem todas as descrições de como Deus orientou a Moisés para estruturar um momento de culto. E nessa instrução, nessa estrutura, nessa forma de fazer, Deus orientou que fosse construído um tabernáculo, um templo, um local de adoração. E esse templo ele tinha algumas divisões, ele tinha algumas áreas. E a área mais importante, o local onde Deus se manifestava, onde Ele manifestava o seu poder, estava protegido por um véu, estava guardado, era uma sala, um espaço pequeno, de metragem quadrada pequena, não era grande. E ali havia a Arca da Aliança, e Deus se manifestava a Moisés ali naquele local, dentro daquele local. E o que separava um cômodo, uma área de outra, era um véu. Essas mesmas instruções foram seguidas por Salomão quando ele construiu um templo lá em Jerusalém, aí um templo de pedra grande, e eles construíram dentro do mesmo modelo que Deus havia instruído a Moisés, e eles construíram uma área grande e uma área onde era o santo lugar e o santo dos santos.
E o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava, onde o sumo sacerdote entrava, e ele entrava uma vez por ano, para expiar os pecados, para fazer um sacrifício, para que o pecado do povo fosse eliminado. E então esse local ele era separado por um véu. Havia um véu, uma cortina muito grossa, muito espessa. E a presença de Deus se manifestava ali atrás daquele véu. Então, até o momento em que Jesus Cristo morreu, até instantes antes da morte de Jesus naquela cruz, o acesso à presença de Deus acontecia apenas por uma pessoa, que era o sumo sacerdote. No momento em que ele faria um sacrifício em favor das pessoas que criam em Deus, que sabiam que Deus estava se manifestando através do sacerdote. E todas as pessoas, para que elas pudessem ter acesso a Deus, para que elas pudessem ter contato com Deus, elas precisavam fazer algo e pedir para que o sacerdote intercedesse por elas. E essa era a forma como as pessoas cultuavam e se relacionavam com Deus. Mas, no momento em que Jesus Cristo morreu, o texto diz, Marcos 15:38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse de alto a baixo tem um significado muito forte, porque o fato de ter rasgado o véu não foi algo que iniciou-se da parte de baixo, não foi do homem para Deus, mas foi de Deus para o homem. Deus decidiu que esse véu seria rasgado. Deus decidiu que a sua presença não poderia mais estar restrita a um lugar, a uma área geográfica definida. E a partir dali, sabendo que Deus rasgou o véu, o acesso à presença de Deus se tornou livre. E nós temos essa liberdade. Então, o primeiro motivo pelo qual nós celebramos a Deus é porque nós temos o privilégio de estar na presença de Deus em todo o tempo. Amém? Você hoje veio para cá não para encontrar pessoas, não para ouvir uma música, não para fazer algo, uma atividade social. Você veio para cá porque o poder de Deus está neste lugar, porque a presença de Deus está neste lugar. Porque o véu, 2000 anos atrás, foi rasgado. E a presença de Deus, ela se manifesta livremente, aonde as pessoas se reúnem. Jesus Cristo disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. Quando você vem para uma celebração, você vem para participar e para ver o poder de Deus se manifestando sobre a sua vida. Você tem o privilégio de entrar na presença de Deus, de adentrar o santo lugar, de entrar na presença de Deus, de fazer aquilo que apenas uma pessoa em toda uma nação poderia fazer. Você é um sacerdote do Deus vivo hoje. Você tem acesso à presença de Deus. E quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos juntos para celebrarmos a Deus, você tem acesso a Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Quantas vezes você, numa situação de dificuldade, numa situação de problemas, você não pensa, Deus me abandonou, onde está Deus? Deus, eu preciso da sua ajuda. Você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso ao poder de Deus. Ele está sobre a sua vida. Eu iria ler aqui, mas eu basicamente já expliquei. Mas vamos ler aqui Êxodo 26, versículo 31. Quando Deus dava as orientações a Moisés, o texto fala assim: faça um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro, em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. A palavra de Deus diz que nas orientações que Moisés recebeu, ele separaria o lugar da manifestação de Deus. Deus se manifestaria em um lugar específico, apenas para o sacerdote, apenas a pessoa autorizada poderia entrar naquele lugar. Mas hoje
você está autorizado a entrar no lugar santíssimo. Você tem acesso. Você tem a permissão. Essas pessoas, no momento em que o povo de Deus estava ali no deserto, a população, o povo em geral, eles apenas assistiam à manifestação de Deus. Eles não podiam participar. Hoje você tem a permissão e o privilégio de participar do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Quando você vem para o culto, quando você sai da sua casa e você se desloca para cá, você tem a certeza de que você vai ver a manifestação do poder de Deus. Você sabe que Ele vai estar aqui, porque a palavra dele nos assegura a respeito disso. Então, o primeiro motivo que eu quero colocar aqui para que você saia, ao sair da sua casa, você saiba que Ele está presente. O primeiro motivo é o privilégio que você tem de estar na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Você tem um privilégio que quem não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quem não tem o entendimento a respeito da palavra de Deus, quem não conhece a palavra de Deus, você não consegue fazer isso. É como se você estivesse ainda vivendo no tempo do véu, fechando o acesso à presença de Deus. Agora é engraçado, nós temos aqui, muitas vezes ministra a palavra, traz um princípio, conversa com vocês aqui, e aí depois, ao longo da semana, conversamos com os irmãos, encontramos as pessoas, e tem pessoas que vêm e nos falam assim, nossa, Deus falou comigo, que culto tremendo, Deus manifestou o seu poder, eu estava me sentindo mal, estava com um problema, estava com uma dificuldade, Deus trouxe uma solução, a palavra que foi ministrada trouxe uma direção, eu agi naquela direção e Deus trouxe uma solução. E encontra outra pessoa, fala, pois é, o culto domingo foi tão estranho, foi tão esquisito, não estava legal. Como que Deus pode se manifestar em um lugar e uma pessoa dá a impressão que ela esteve num lugar totalmente diferente da outra? Às vezes, alguns de nós, parece que nós estamos aqui apenas de corpo presente. Apenas o nosso físico está aqui. A nossa mente, os nossos pensamentos estão longe. E aí nós participamos de um culto como assistentes, assistindo a um culto, não como participantes, não como pessoas ativamente envolvidas na manifestação, no poder de Deus. Veja comigo, 2 Samuel 6, vá um pouquinho para frente aí se você estava em Êxodo. Veja como é interessante isso. 2 Samuel 6, verso 14, diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, quando a arca do Senhor, na cidade de Davi, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Agora, nem que você feche os seus olhos aí, mas vamos imaginar essa cena, vamos visualizar essa cena. A arca de Deus estava longe da cidade, a presença de Deus estava fora da cidade. A arca representava a manifestação de Deus. A arca estava em outro lugar. E Davi, com os seus homens, ele como rei, ele foi até o lugar onde a arca estava e conquistou, destruiu ali o povo que tinha tomado a arca, montou todo um sistema, todo um processo, e estava trazendo a arca lá dos filisteus para dentro da cidade de Jerusalém de novo, para dentro da cidade de Davi. Na verdade, o nome Jerusalém nem existia ainda. Ele estava trazendo a arca para dentro da cidade. E a arca era a presença de Deus, a manifestação de Deus. E todo o povo, juntamente com Davi, eles estavam celebrando, eles estavam se alegrando, comemorando, pulando, dançando, expressando com o seu corpo a presença de Deus. Porém, Mical, que era esposa de Davi, filha do rei Saul,
ela, ao ver, ela estava numa janela, provavelmente em um edifício mais alto do nível da rua. Ela não estava no nível da rua porque tinha muita gente. Ela estava num lugar mais elevado. E ela viu Davi dançando diante da arca, diante da presença de Deus. E no seu coração, ela desprezou aquilo que o rei estava fazendo. E uma multidão toda celebrando, e ela, que deveria estar se alegrando juntamente com seu esposo, ela estava preocupada com o que Davi estava fazendo. Isso explica muitas vezes o porquê algumas pessoas, quando nós estamos numa celebração, estamos num culto, porque algumas pessoas elas não são tocadas pelo poder de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos com a nossa mente, com o nosso coração ligado em outras coisas fora daqui. Ou às vezes até preocupados. Talvez você esteja aí preocupado com o que vai ter que fazer amanhã de manhã no seu trabalho, nas suas atividades. Talvez você esteja preocupado com um problema, com uma dificuldade de relacionamento que você teve com alguém. Você está aí pensando, ai meu Deus, o que eu falo, o que eu faço? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? Enquanto isso, o poder de Deus se manifesta. Mas você está preocupado com os outros. E aí a manifestação do poder de Deus não toca a sua vida. Não aparece, você fala, mas será que Deus está se movendo mesmo? Aonde está Deus? Esse exemplo aqui para mim é muito claro. Como eu falei, ao falar de celebração, eu não posso deixar de falar de Davi. E Davi nos dá um exemplo aqui. Imagine, ele era o rei. Ele era a autoridade maior naquele país, naquele momento. E ele se dispôs, ele se desfez de toda a majestade, de toda a pompa. E ele abriu mão do seu orgulho. E ao ver a presença de Deus, ele manifestou a alegria ao ponto de expressar isso dançando. Hoje está frio, mas muitos de nós parecemos umas estátuas na presença de Deus. A unção do poste, recebeu a unção de poste, fica retinho assim, nem se mexe, nem se ventar vai se mexer, fica ali parado, firme. Muitas vezes nós, diante de Deus, queremos levantar as mãos, ele fica preso ali, dá a impressão que está amarrado ali, está preso, nem uma corda envolvendo. Nós precisamos expressar, celebrar, nós estamos aqui num culto de celebração. Quando você vai expressar aí o seu amor para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais, normalmente você faz o quê? Você chega do lado e fica parado assim? Não. Alguma coisa você vai declarar com os seus lábios, algum gesto você vai fazer, um abraço, um presente talvez. Algo você vai fazer para expressar a sua alegria, para expressar o seu amor. Hoje é dia dos namorados, comemorado aí em alguns países. Então, que expressão de amor? Nós pensamos em expressar o amor para o namorado, para a esposa, para o esposo, mas você pensa que expressão de amor você manifesta para Deus? Ele, Deus, expressou o amor dele por você, lhe dando o seu único filho, para morrer naquela cruz e entregar a vida dele para te salvar. A expressão do amor de Deus é muito forte. Então, o segundo ponto do que eu estou ministrando aqui hoje é que nós devemos ter, além de nós termos o privilégio de estar na presença de Deus, que é o primeiro ponto, o segundo ponto é nós devemos ter consciência da presença de Deus. Porque você só expressa a sua gratidão, você só expressa o seu amor, você só expressa a sua alegria quando você está presente com a pessoa. Não tem como você expressar a sua gratidão, o seu amor, distante. Hoje você ainda pode pegar um aparelhinho desse daqui e passar uma mensagem. Mas para expressar o seu amor, para haver uma correspondência, você precisa estar junto. Então você tem que ter consciência de que Deus está presente aqui, de que o poder de Deus está aqui, de que Jesus Cristo está no nosso meio hoje. Será que nós somos conscientes a respeito disso? No passado, as pessoas achavam que o temor era expressado pela reverência. E a expressão de reverência era o silêncio, era você ficar ali compenetrado,
de olhos fechados muitas vezes, talvez ajoelhado. São formas de você expressar reverência. Mas a reverência verdadeira, ela tem que estar no seu coração. E quando você entra no templo, quando você entra nesse local para ministrar, para louvar, para cultuar, isso tem que estar na sua mente. Você tem que saber que a presença de Deus está aqui. Se tem uma coisa aí, falando de uma forma bem particular, bem pessoal, que me entristece às vezes, é quando eu vejo pessoas que ficam ali fora no sofá durante o período de culto. Às vezes acontece, às vezes é necessário, você precisa conversar com alguém, mas às vezes tem pessoas que ficam ali 20, 30, 40 minutos durante o culto acontecendo. Não há nenhum problema em conversar, mas nós ficamos 2 horas, vamos assim exagerar, 2h30 num período de culto aqui, muito exageradamente. Ao longo de uma semana toda, isso não é nada, não é nada. Você tem tantas horas para poder conversar com as pessoas, e nós muitas vezes desprezamos isso. Isso é uma falta de consciência de que a presença do Rei dos Reis está aqui. Quando nós reverenciamos a Deus, nós nos envolvemos e participamos da celebração. Nós não ficamos à parte, simplesmente conversando numa conversinha paralela. Nós participamos, nós nos envolvemos, nós agimos. Como Davi, nesse exemplo que eu li aqui em Samuel, em 2 Samuel, ele não ficou lá parado, no alto da sua majestade, vestindo a sua roupa real, olhando o movimento da arca chegar. Não, ele vestiu uma roupa sacerdotal. Por quê? Porque ele era rei e ele era sacerdote. Ele tinha o governo e ele tinha a manifestação da presença de Deus diante dele. E ele se envolveu e participou daquele culto, daquela celebração. E é isso que nós precisamos fazer. O poder que há nas celebrações, você não tem noção, você não imagina o poder que pode se manifestar em uma celebração. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos mais como Mical do que como Davi numa celebração. Nós nos dirigimos ao culto porque somos impelidos, porque há uma tradição, porque há um costume, porque as pessoas falam, você foi na igreja ontem, porque talvez o teu líder de grupo familiar, o teu apacentador, fala, se eu não for, meu apacentador vai me ligar segunda-feira saber o que aconteceu. Eu vou por causa disso. Não, você tem que vir para cá com a consciência de que o poder de Deus está neste lugar. O temor de Deus, ele se expressa não pela reverência, por você ficar ali quietinho. O temor de Deus se expressa pela tua consciência em saber que Deus está aqui. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você põe para mim lá, Mateus, Provérbios 1:7. Nem abro aqui daí. Já está lá atrás, né? O texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tem uma outra versão que ela diz assim, que é um pouquinho diferente desse aqui: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A Bíblia chama a pessoa que não teme ao Senhor, aquele que não tem temor de Deus, a Bíblia chama de louco. É insensato você não temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? É ter medo, é ficar apavorado. Vocês ouviram o texto que eu li ali de João 6, no verso 30, 33, não me lembro, quando eu li, enquanto vocês estavam em pé, quando os discípulos pegaram aquele barquinho para atravessar o mar, e o vento veio e conturbou a água, quando Jesus andou ao lado deles, o que causou a presença de Jesus qual sentimento causou os discípulos? Eles ficaram aterrorizados. A presença de Deus, ela não foi feita para nos assustar, a ponto de que Jesus falou, calma, sou eu. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles se assustaram com a circunstância, com a situação. O temor de Deus não é ter medo. Nós não temos um Deus que está ali nos céus com um raio nas mãos, pronto para jogar na sua cabeça se você pensar algo errado. Deus não se manifesta dessa forma.
Deus nos ama, Ele entregou o seu Filho. Pense que Deus maluco seria se ao entregar o Filho dele para morrer por você, Ele jogasse um raio na sua cabeça por algo errado que você fez. Que sentido tem isso? Deus entregou o Filho dele para morrer por você, Ele te ama, Ele quer você próximo dEle. Ele quer entrar no seu barco, Ele quer fazer parte da sua vida. É isso que Deus quer. Mas para isso nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência da presença de Deus. E isso é temer a Deus. Temer a Deus é você ter a noção de que o poder de Deus está sobre a sua vida. E que se você abrir os seus lábios para declarar palavras de fé, palavras de poder, palavras de vida, é isso que você vai colher. Foi isso que o Alcione ministrou no momento de libertação. Provérbios 20, 21. É isso, né? 18, 21. É você ter consciência de que a sua língua pode determinar o seu destino. É você ter consciência de que você deve pensar nas coisas que estão no alto. E aquilo que você pensa, aquilo que está no seu coração, é o que você vai declarar. E aquilo que você declara se torna uma realidade na sua vida. Quando você vem para o culto, você vem para o culto para declarar palavras de poder, palavras de amor, expressões de amor a Deus. E aí isso transforma a sua vida. Isso muda as situações e as circunstâncias do que você vive. Então, aquele que não teme ao Senhor, a palavra chama essa pessoa de insensata, de louco, pessoa que não tem noção do que está fazendo. Ter consciência de que a presença de Deus está aqui, isso muda a forma como nós celebramos. Isso muda a expressão que nós trazemos diante de Deus. Isso muda o nosso comportamento diante de um culto. Expressar a Deus como se Ele estivesse aqui, sabendo que Ele está aqui. E por último, João 4, 23, também é um texto bastante conhecido. Quando Jesus, ao transitar, ao viajar ali, saindo da Judéia, entrando na Samaria, ele encontra uma mulher à beira de um poço ali, onde ela foi buscar água, e eles têm um diálogo, têm um momento de conversa, e no versículo 23, Jesus fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Se Deus precisa procurar um adorador, é porque não está fácil de encontrar. Se as coisas são patentes, né? Eu quero uma cadeira, eu sei onde tem. Está aqui, ó, tem várias aqui na minha frente. É fácil, eu não preciso sair procurando. Mas se é algo que não está diante de mim, eu preciso procurar. Se Deus está procurando, é porque nem todas as pessoas têm consciência de que devem adorar a Deus. Às vezes as pessoas falam, lá na sua igreja tem muita música, tem tempo de louvor é muito extenso, fica cantando muito tempo, fico cansado. Ainda bem que Deus não se cansou, né, de esperar para enviar Jesus. Imagina se Jesus fala, estou cansado desse povo aí, depois eu mando Jesus, fica aí vivendo desse jeito sem a minha presença. Deus, Ele não se manifesta dessa forma a nós. Quando nós estamos aqui, proporcionando um tempo de louvor, em que os músicos estão aqui ministrando, é porque nós queremos criar um ambiente para que você possa adorar ao Rei dos Reis. É para que você possa se concentrar em Deus e declarar a Deus o seu amor por Ele. Nós hoje estamos muito acostumados com o imediatismo, com a rapidez das coisas, com tudo urgente. E muitas vezes nós queremos receber em troca algo. O principal foco da celebração é que nós devemos, e aí esse é o meu terceiro ponto, é que nós devemos oferecer algo a Deus. Você não deve vir a um culto esperando receber algo. Você não deve vir ao culto esperando receber algo. Você não deve vir ao culto desejando que Deus lhe dê alguma resposta, que Deus lhe dê alguma palavra. Esses são motivos para você não vir ao culto. Você deve vir a um culto para entregar algo, para dar algo a Deus,
para glorificar, para exaltar a Deus. O reino de Deus, ele atua de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Nós entendemos que, para que eu tenha algo, eu preciso fazer algo. Eu trabalho 30 dias e recebo um salário, ou recebo um pagamento pelo meu trabalho. Eu faço algo para você e você deve me retribuir. Não, o reino de Deus não funciona dessa forma. O reino de Deus é o inverso. Primeiro nós damos e depois nós recebemos. Primeiro nós entregamos a Deus. Então não vem aqui buscar nada. Vem aqui trazer algo de valor para Deus. O que tem mais valor em sua vida para Deus? Qual é o objeto mais valioso que você tem, que você pode entregar a Deus? Você pode ter absoluta certeza de que não é o seu dinheiro, de que não são as suas coisas, de que não é a sua casa, de que não é as roupas que você está vestindo. Tudo isso não tem valor algum para Deus. O que é mais importante é que você traga a sua vida para Deus. Que você traga o seu desejo de estar na presença de Deus. Que você traga a intenção de ter comunhão com Deus. Isso você tem que trazer para Ele. É isso que você precisa oferecer a Deus. Por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, por isso nós damos oportunidade ao longo de um culto de manifestar o poder de Deus. Por isso nós temos um momento de libertação, porque se há algo que está prendendo a sua vida, você pode confessar isso e entregar isso, falar: Deus, leva isso embora, eu não quero isso comigo, eu quero te entregar a minha vida de uma forma transparente, íntegra, integralmente. Por isso nós entendemos que a celebração, ele é um ato de doação. Você não vem assistir um culto, você não vem aqui para receber uma bênção, você vem aqui para ser uma bênção. É muito diferente. Você não vem aqui para buscar algo e falar: Deus, eu quero isso, eu preciso disso, essa semana eu tenho que conseguir isso ou aquilo. Esses não são motivos para que você venha a um culto. Você tem que vir a um culto para prestar o culto, para oferecer o culto, para ofertar a Deus. Ofertar o quê? A sua vida, primeiramente. O mais importante é que você se mova na direção de Deus. Marcos 6,31. Perdão, Mateus 6,31, não Marcos. Sermão do Monte, Jesus explicando ali algumas coisas aos seus discípulos e às pessoas que estavam com ele, diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, as pessoas que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus é a justiça de Deus para nós. Jesus é a justiça que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos chegar à presença dEle. Então, nós devemos buscar a quem? A Jesus. Você vem aqui para cultuar a Jesus. Você não vem aqui buscar algo material. Você não vem aqui buscar uma solução para um problema. Deus sabe das suas dificuldades, Ele sabe do que você precisa, Ele entende tudo que você tem como necessidade, seja ela física, seja ela material, seja emocional, seja talvez no seu corpo, na questão de saúde. Deus conhece as suas necessidades, mas Ele não quer uma pessoa como uma criança de 5, 6 anos de idade, que olha para o seu pai e vê o pai apenas como um provedor de coisas materiais. A criança fala: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero. Nós muitas vezes nos comportamos como crianças mimadas, pequenas, que só olham para Deus como alguém que tem a obrigação de me dar. Não. Deus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que precisamos, porém, Ele quer um relacionamento. Ele não quer uma criança pidoncha ali parada aos seus pés, o tempo inteiro puxando a barra das suas calças, pedindo coisas. Até porque muitas vezes nós não sabemos o que realmente nós devemos pedir.
Porque muitas vezes nós não entendemos quais são as nossas verdadeiras necessidades. Deus, Ele quer se relacionar, Ele quer ter comunhão conosco. Por isso nós promovemos um culto de celebração, um culto onde você vai se deslocar e vai vir e se colocar na presença de Deus e falar: Deus, eu estou aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Porque quando isso acontecer, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas materiais, elas vão ser acrescentadas à sua vida. As suas necessidades, elas vão ser supridas, mas não porque você fez algo para Deus, porque você se relaciona com o Criador, porque você dá o seu tempo a Ele, porque você busca a presença dEle, porque você tem um relacionamento com Deus. Deus, Ele não quer um cumpridor de regras, Ele não quer uma pessoa que fique ali cumprindo regras mecanicamente. Ele não quer que você venha ao culto porque a tradição vira o culto. Se você pensa que se você não vier a um culto domingo, a sua semana vai ser ruim, pode jogar esse pensamento fora. Deus, Ele te ama a cada dia da semana, a cada dia da sua vida. Ele não te ama só porque você veio no culto. Ah, se não foi no culto, então essa semana vai ser só desgraça. Não vai acontecer isso. Isso é uma religiosidade que está na nossa mente, que foi colocada no nosso entendimento por uma tradição errada do passado. Deus, Ele ama você por quem você é, por quem você representa para Ele. Deus, Ele ama você porque você se relaciona com Ele, porque você o busca com sinceridade no seu coração, não porque você está ali simplesmente pedindo algo, como uma criança. Ele quer se relacionar, Ele quer ter um tempo de comunhão, Ele quer ter um tempo onde você possa celebrar. Agora você pode me perguntar, mas isso não acontece lá no meu quarto, na minha intimidade, no meu secreto? Sim, acontece. Mas quando nós estamos juntos, a manifestação do poder de Deus, ela se multiplica, ela se amplia, se amplifica, porque nós estamos juntos, porque nós somos um corpo, porque cada um de nós aqui tem uma maneira de expressar o amor de Deus, porque cada um de nós aqui é um aspecto da face do amor de Deus, tocando o outro. Por isso nós celebramos. A celebração é um pilar central da vida do cristão. Só que a celebração não é um local de religiosidade. É claro, nós programamos, nós fazemos um planejamento, nós definimos tarefas, definimos atividades que vão acontecer em uma celebração, mas nós oramos para que o Espírito Santo nos dirija, para que Ele tenha liberdade, para que Ele manifeste o seu poder. Se nós oramos no momento de planejar, nós também queremos que o Espírito Santo se manifeste no momento de acontecer a celebração. E Ele deve ser quem governa, quem conduz, quem determina o que vai acontecer. Muitas das coisas que eu falei aqui hoje, eu não programei. Eu anoto, olha que está tudo escrito aqui o que eu deveria falar. Mas tem coisas que eu falei aqui que não estão escritas ali. Porque eu tenho que dar a liberdade ao Espírito Santo dele se mover. E essa liberdade depende de um posicionamento, depende de eu ter consciência de que o poder de Deus está aqui, de que a presença de Deus está aqui. E eu preciso crer nisso. Então, quando você se preparar na próxima semana para vir para um culto, saiba que a presença de Deus vai estar aqui. Saiba disso, tenha consciência disso. Saiba que você tem um privilégio de estar na presença de Deus. Há algo que vai se manifestar, há algo espiritualmente poderoso. Saiba que você vai oferecer algo para Deus. E não que você venha aqui fazer uma barganha, uma troca. Fala: Deus, eu vou no culto essa semana, esse domingo, porque eu preciso, dessa semana está pesada, está difícil, e eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Então eu vou no culto. Não é isso que Deus quer. Deus não quer um negociante espiritual. Deus quer um coração rendido, um coração contrito, colocado diante dEle. A maneira como nós devemos nos colocar diante de Deus é de uma forma rendida, de uma forma de entrega mesmo, onde você deve buscar a presença de Deus,
Se eu não me engano, eu não passei esse texto ali para eles, Salmo 51, no momento de bastante dor que Davi vivia ali, pela perda de um filho, pela perda do seu filho, houve uma morte, e ele fala a respeito disso. O texto fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Se o desejo do seu coração de vir aqui é um desejo sincero, de buscar a presença de Deus, Ele não vai desprezar as suas necessidades. Agora, se você vem para um culto com a intenção de trocar algo com Deus, automaticamente você não vai conseguir isso, porque Deus não quer um trocador de favores. Ele não quer uma pessoa para simplesmente trocar um favor. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração rendido diante de Deus, esse coração não é desprezado por Deus. Então as suas necessidades serão supridas, sim, serão supridas. Mas não porque você veio ao culto, porque Ele te ama e porque você se colocou diante dEle, honrando, reverenciando, temendo a presença dEle, de uma forma honrosa. Por isso que muitas vezes nós estamos aqui, o louvor está ministrando, fala, erga as suas mãos, louve ao Senhor, faça um gesto. Nós tentamos incentivar, motivar você a ter atitudes que vão te levar a celebrar a Deus, que vão te levar a celebrar ao Senhor. Agora, o mais importante, o primordial, de quando você vem a um culto, vem a uma celebração, é importante que você, ao buscar a presença de Deus, você se coloque diante dEle, de forma a crer que Ele é poderoso para se manifestar. A palavra de Deus em Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você vem aqui com fé, com o desejo no seu coração de ver a manifestação de Deus, de entregar a sua vida a Ele, e você crê nisso verdadeiramente, saiba que Ele vai se manifestar a você, e Ele vai te recompensar por isso, porque Ele é galardoador, Ele dá um galardão, Ele dá um prêmio por aqueles que são sinceros e honestos diante da presença dEle. Assim como Gálatas 3:11, que diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar a lei, por ela deve viver. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, para que o recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Você tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida pela fé, a partir do momento em que você crê em Jesus. Então esse culto hoje, esse tempo aqui de meditação, da palavra, de declaração da palavra, eu tenho como título para essa mensagem: o poder da celebração. Você tem um instrumento, uma ferramenta poderosa para ver, para se relacionar com a manifestação de Deus. E esse instrumento é o culto de celebração. Mas esse culto, ele vai ser tão poderoso quanto você definir a fé no seu coração. Nós temos uma frase, sempre vi o Pio falar a respeito disso. Pio sempre fala assim: Deus, ele vai se manifestar a você tanto o quanto você se desejar se manifestar a Ele, buscar a Ele, se entregar a Ele. Se o teu desejo é pequeno, de uma forma pequena Ele se revela. Se o seu desejo é grande, de uma forma grande Ele se revela a você, Ele se manifesta a você. Isso está embasado no texto que eu li de Mateus 6. Porque quando Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando, olha, se você realmente desejar aquilo que é espiritual, o material ele vai vir como um acessório, como um adendo, vai vir junto. O espiritual é mais importante que o material. Entenda isso. Quando você compreender que o mundo espiritual é que determina o que acontece no material, você vai ver que buscar o reino de Deus e a sua justiça é mais importante do que buscar as coisas. Isso não quer dizer que você vai para casa agora e amanhã de manhã você não vai para o seu trabalho. Você vai falar, Deus, eu estou hoje orando, vou ficar orando o dia inteiro e não vou trabalhar. Ou que você não vai para a escola. Não, não é isso. A questão aqui que eu estou colocando é, existe um princípio, existe uma intenção, existe um motivador, uma motivação no seu coração. A sua motivação deve ser buscar a Deus acima de todas as coisas e realizar o seu trabalho, realizar a sua atividade escolar, realizar as atividades que você tem ali na sua casa. Você, né, as mulheres, as esposas, os homens, aquilo que você precisa realizar ali na sua casa. Execute isso com a motivação de buscar a Deus em todas as coisas. No seu trabalho, nas suas atividades, você precisa buscar a Deus. E Ele vai te recompensar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, se você saiu da sua casa hoje, nesse dia frio, num dia de inverno, aí, como eu falei, atípico até para o clima que nós temos aqui no norte do Paraná. Se você saiu da sua casa, não venha para cá para buscar algo. Venha aqui ofertar algo, oferecer algo. Oferecer para quem? Para essa igreja? Para as pessoas que estão aqui liderando? Não. Ofertar para Deus. E tenha assim na tua consciência com uma clareza muito grande. Duas coisas. Não há nada de mais valor na sua vida do que a sua própria vida para ofertar a Deus. Oferte a sua vida a Ele. O seu dinheiro Deus não precisa. As suas coisas Deus não precisa. Deus, Ele quer você. E muitas pessoas vêm na igreja pensando em outras pessoas. Fala, Deus, eu vou lá porque eu quero orar pelo meu filho, porque eu quero orar pela minha mãe, porque eu quero orar pelo meu irmão, pelo meu esposo. Não. Venha entregar a sua vida. Venha entregar aquilo que você tem, aquilo que está em você. Venha ofertar isso a Deus. E a outra coisa que você deve ter em mente é ter a consciência de que Deus está aqui. E Ele vai se manifestar na medida em que você desejar que Ele se manifeste. Senão nós vamos ser como Mical, que ao ver Davi e toda a população de Israel dançando diante da arca, ela teve uma atitude de desprezo. E ela se retirou e ela não viu a manifestação de Deus. Não participou do poder de Deus. No sábado passado nós tivemos culto de curas e milagres aqui. Todo o primeiro sábado do mês nós temos esse culto. Então, as pessoas que vêm para este lugar, elas têm que vir para cá, crendo que Deus está aqui. E elas têm que vir colocar as suas vidas diante de Deus. Não simplesmente atrás de uma cura, atrás de uma manifestação de cura. Esse texto que eu li no Evangelho de João, ali, no momento em que eu fiz o apelo, é interessante ali, vamos ler ali João 6. Jesus, ele é muito honesto com as pessoas. Do versículo 1 de João 6 até o versículo 15, ele fala a respeito da multiplicação dos pães. É a primeira vez que Jesus multiplicou os pães. E aí vem a situação da travessia do mar ali, os discípulos atravessaram, Jesus os acompanhou, e daí o versículo 25 diz assim: quando o encontraram, João 6, 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação.
Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, meu irmão, não trabalhe simplesmente pela sua comida, não trabalhe pelo dinheiro que você precisa ter para acumular uma riqueza ou para sustentar a sua casa. Saiba que a obra de Deus é crer naquele que Jesus Cristo, que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, creia nele. Essa é a obra de Deus na sua vida. Por isso nós fazemos uma celebração. Nós não estamos aqui para buscar algo, porque Deus precisa me dar um pão ou me dar uma migalha qualquer. Nós estamos aqui para celebrar a Deus. Por isso nós, como igreja local, acreditamos que é importante fazer um culto especificamente para as crianças. Especificamente para eles. Lá eles têm 4 cânticos de louvor, tem uma palavra, tem um momento de dízimos. Quando tem ceia, eles têm ceia lá também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a celebrar a Deus. Eles participam de um culto tão poderoso e tão importante quanto o nosso. Não é diferente. Não é mais ou menos importante. Não é o cultinho infantil, o cultinho das crianças. O poder de Deus se manifesta lá. Lá Deus fala com essas crianças. Lá Deus expressa o seu amor por eles. Mas da mesma forma que nós devemos buscar a Deus com a intenção correta, lá eles também devem se colocar diante de Deus. Eles também devem se colocar e se prostrar diante do Senhor. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, que eles precisam buscar a Deus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você vier para um culto de celebração, tenha consciência de que você tem um privilégio de estar na presença de Deus, de que você está diante de Deus e você deve ter uma atitude de reverência, que pode ser expressada pelo seu louvor, pelo seu corpo, por gestos, por palavras, por um assovio, por um grito. Você pode expressar o seu amor para Deus, porque Ele está aqui de uma forma livre. E que você, ao vir para um culto, você não vem buscar algo, você vem oferecer algo. E o que você deve oferecer é a sua vida, entregar aquilo que você tem de mais precioso.